Hoje a gente vai falar de quê? De quê? De algo que a gente já faz, porém algumas nem tanto. E hoje a gente vai conseguir ver também, nem ver, mas compreender melhor o porquê que tem gente que faz renda extra e prospera muito, vai muito bem, obrigado. E por que tem gente que faz renda extra, mas parece que não faz nada e está sempre endividado, está sempre na vala, está sempre ruim. Né? Então a gente vai ver alguns conceitos e eu acho que talvez isso vai fazer com que algumas tenham, né, a compreensão. A gente sabe que tem gente depois que vê essas aulas gravadas, mas eu acredito muito que vocês já tenham tido essa percepção. Inclusive a gente vê muito isso quando a gente vai até no seminário. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai ao seminário e a gente vê lá várias pessoas sendo coroadas, várias pessoas sendo premiadas, né? E às vezes a gente pensa assim, caraca, como essa pessoa fez, o que ela fez para poder, né, conseguir esse resultado. A gente, tanto eu quanto o Mônica, não sei se a Elisana também conhece, quem ainda estava na época na unidade da Alê, que é a minha diretora sênior, tem a Stephanie. A Stephanie, ela tem 2 filhos pequenos e ela vive da renda de Mary Kay. E a média de venda dela é no mínimo 10, 12 mil por aí. Né? Final de ano, ela já chegou a vender 18 mil. E ela vive disso. E aí a gente para e olha e pensa, caraca, como que consegue? Né? O que ela faz? E aí, quando a gente vai ver a história da Stephanie, ela é uma pessoa muito organizada. E ela tem uma mente, uma mentalidade muito boa. Quem já conseguiu conversar com ela, que independente de qualquer situação, ela é muito focada. Né? Então, a gente vai pegando algumas características dessas pessoas que a gente já viu que tem resultado, e junto com o que eu estou vendo na mentoria, a gente começa a fazer esses links. Caraca, por isso que fulano, sabe quando a gente vai ver, por isso que fulana consegue, porque ela tem essas características. E isso é muito legal, porque a gente vê a teoria, que é o que o mentor passa, e a gente ainda conhece algumas pessoas, normalmente vocês provavelmente também, se não conhecem, provavelmente vão conhecer, algumas pessoas que têm essas características, e são nessas pessoas, gente, são com essas pessoas que a gente deve manter a nossa ambiência. Lembra que a ambiência, ela vai influenciar muito no nosso resultado positivo ou extremamente negativo. Então, renda extra porque uns enriquecem e outros não. E aí, infelizmente, a gente tem até essa imagem ilustrativa aí de pessoas que realmente ela continua na pobreza independentemente do negócio e, às vezes, do quanto ela ganha. Então, hoje a gente vai descobrir esses pilares, alguns pilares da liberdade financeira, os 5 pilares, que foi o que a gente viu antes, que foi mentalidade, foi a ambiência, foi a questão de adequar o padrão, né, da nossa vida. Ali a gente viu a questão de crédito, como ele deve ser usado, quando deve ser usado. Então, tudo isso a gente vem trazendo, são bastante informação, por isso que é legal a gente deixar sempre isso aqui gravado, porque às vezes lavando uma louça, fazendo um almoço, você vai lá na aula de novo, deixa lá. Gente, coisas que me interessam, eu vejo às vezes um podcast, eu tô fazendo comida, tô ouvindo aquele negócio lá. Tá lavando a louça? Tô ouvindo aquele negócio lá. Então, é sempre para a gente voltar, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente vai conseguindo exercer aquilo que a gente já aprendeu, mas a gente ainda não está praticando. Né? Então, a gente também vai ver as barreiras. Por que a gente está sempre impedido? Tem uma barreira invisível que impede da gente continuar fazendo aquilo que a gente aprendeu, ou então de iniciar a fazer aquilo que a gente aprendeu. As vantagens de se ter uma renda extra, estratégias para a gente adicionar aí, e o nosso plano de ação que a gente sempre tem que ter. Então, a verdade sobre dinheiro. Tem muita gente que, quando ela está na pindaíba, né, ali no negócio ruim mesmo, ela pensa o quê? Vou fazer uma renda extra, porque se eu ganhar mais, ou então se ela tem um salário, ou um rendimento ali fixo de 3, de 5, ela pensa, se eu ganhasse 8, a minha vida estaria resolvida. E aí a gente vê que ela ganha 8 e a vida dela não está resolvida, porque o dinheiro, ele vai amplificar o seu resultado positivo que você já tem, de mentalidade, de organização, ou se você tiver uma mentalidade toda arrebentada, não tem organização nenhuma, o dinheiro também vai potencializar suas dívidas, porque você vai achar que você ganha 8, ganha 10, você pode aumentar o seu padrão de vida, você pode adquirir muito mais coisas, e aí o que vai acontecer? Provavelmente o seu endividamento vai ser ainda maior. Então, não é... Por que a renda extra ela está lá no 5º pilar? Porque se você não adequar tudo aquilo que a gente viu antes, nada vai adiantar você fazer renda extra. Então, por isso, eu já ouvi de consultora que já falou assim, e vende, tá? Vende, mas sem organização, enfim, até de outros lugares, de outra área, né, de outra unidade, colegas minhas, e que fala assim,
não é nem que eu tenho lucro, sabe? É porque eu gosto disso daqui, eu gosto dessa convivência, tal, mas não é nem que eu tenho lucro. E aí você ouve uma pessoa dessa e fala assim, cara, como assim não tem lucro? Ela compra por 60, paga 60 Mary Kay. Sobrou um lucro de 40, como assim não tem lucro? Só que por que ela não vê o lucro? Porque ela não tem organização nenhuma. O ambiente, muitas vezes, que ela vive é só para gastar, entrou, gastou, entrou, gastou. A mentalidade dela está totalmente no consumismo e sem reinvestir no seu negócio. Então, por isso que normalmente ela não vai ter resultado. Então, assim, não é porque, nem porque eu não vejo resultado. Não, se você também não vende nada, é porque também a gente não está fazendo nenhuma ação, zero de ação. Porque até que as pessoas, a gente já falou sobre isso aqui em outras aulas, até que as pessoas te validem, isso leva, às vezes, algum tempo. Né? Eu lembro, acredito, Elisana, Mônica, as meninas aí, que já tem uma cartela de cliente, no início, não era assim, a gente postou, vendeu, as pessoas vão te validando, elas vão te validando. Então, por isso que a gente precisa entender que a renda extra, ela vai ser o amplificador para a sua liberdade financeira. Deise, mas eu não tenho renda nenhuma. O que eu vou fazer, então? Eu não vou tirar nada para mim? Como que você estava vivendo até o dia anterior de você começar a fazer uma renda extra? Você estava comendo, bebendo? Então, a partir do momento que você começou a fazer uma renda extra, por mais que você tire um valorzinho ali para você vai ter, se você quiser, lógico, ninguém tem que nada, mas se você quiser ter uma liberdade financeira, você tem que começar a mudar a sua mentalidade para pegar uma parte dessa renda extra e começar a fazer o que a gente já aprendeu aqui, que é a parte de investir, tá? Então, o dinheiro, ele não vai resolver o seu problema se a sua mentalidade estiver toda cagada, se a sua parte de organização financeira estiver toda detonada, porque você só vai ouvir, não vai exercer, e você não vai corrigir, enfim. Então, o dinheiro ele vai ser um amplificador. Depois eu gero um PDF disso daqui e coloco lá junto na plataforma, e aí vocês podem ficar com esse material, se vocês quiserem depois ler ele um pouquinho com mais atenção. Vou passar aqui. Os pilares que a gente viu foi mentalidade, ambiente, o estilo de vida, que é o nosso padrão de vida. Muita gente vive o quê? O padrão de vida nada adequado com o que entra. Então, por isso, utiliza o cartão de crédito, que dá aquela sensação de que você pode ter um padrão de vida maior do que você ganha. Sendo que, se você pegasse toda a sua fatura do cartão de crédito e pegasse o que você ganha no mês e fosse diminuir ali, iria dar negativo. Você não teria dinheiro para pagar suas contas. Então, essa questão de adequar o padrão de vida, eu não sei quem está fazendo. Estou fazendo aqui em casa, não é nada fácil, é um pouco bem desafiador, mas já estou vendo alguns resultados, a mente está assim, se adequando, sabe? Tá, ao mesmo tempo que está sendo dolorido, a gente começa a ver o resultado e está sendo prazeroso ver que a gente tem jeito, que a gente vai conseguir, sabe? Então, assim, 2026 está sendo vai ser, se Deus quiser, um ano bem promissor nas nossas finanças, para quem está colocando em prática, para quem realmente está levando a sério, e independentemente de governo que seja, enfim, vai ser bênção, gente. Estou bem animada, estou bem na expectativa. E aí a gente viu a parte da organização financeira, que é o preenchimento e a análise da planilha, e a renda extra, que é o que a gente vai começar a ver hoje. Então, por que renda extra é o quinto pilar? Né? Foi o que eu falei anteriormente, porque se você não tiver adequado à mentalidade, por exemplo, se a gente tiver aqui agora falando, nossa, alguma pessoa naquela situação que eu falei, eu faço renda extra, mas não vejo dinheiro. Sabe aonde que ela precisa focar? Lá na parte da organização dela financeira. Por que ela não vê o dinheiro? Peraí, se ela compra todo mês, se ela vende todo mês, mesmo que não seja lá 5 mil por mês, 4 mil por mês, está entrando alguma coisa. Então, a parte de organização financeira dela está ruim. Então, ela precisa voltar lá nesse pilar, ajustar a rosquinha lá, a aresta, para poder fazer o seu negócio dar certo e também fazer as finanças da sua. Pilares, a renda extra não vai fazer diferença. Por isso que tem muita gente que fala, esse negócio de vender batom, esse negócio de vender docinho não dá certo, não. Esse negócio não dá... Por quê? Porque os 4 pilares antes não está funcionando. Renda extra vai ser um acelerador dos resultados que a gente quer obter, que no caso a gente está buscando a nossa liberdade financeira. Então, a gente trabalha o quê? A gente vai trabalhar vários pilares simultaneamente. Quando a gente vê que tem muitas pessoas que começam a fazer renda extra, e eu não sei se vocês conhecem, eu conheço uma pessoa que ela faz renda extra, tipo assim, realmente não dá para levar ela a sério. Uma hora é manicure, uma hora ela trabalha com sobrancelha, uma hora ela está fazendo docinho. Não tem problema nenhum, você pode fazer vários. Só que, assim, ela não dá o mínimo de tempo
para o negócio amadurecer, para o negócio realmente começar a nascer, sabe? Uma folhinha e começar a frutificar. Então, isso acontece por quê? Porque a mentalidade está totalmente distorcida, a questão do padrão de vida também está todo ruim, porque, inclusive, é muito, tipo assim, tira dinheiro do negócio e aí vamos fazer uma festa de aniversário para o filho, e aí já tira, sabe? Ou seja, a parte de organização financeira está toda destruída, e por isso que a renda extra nunca dá certo, por isso que nada nunca chega junto ali, nada bate, nunca. Qualquer negócio que a pessoa vai fazer, se ela não tiver esses pilares antes bem embasado, nada do que ela for fazer vai dar certo. E ela vai achar que, isso não é para mim. Ela vai achar que a culpa é do negócio em si. Só que, na verdade, ela está sendo incompetente no gerir desse negócio. Então, seja lá qual for, tem gente que fala assim, vou vender água porque dá dinheiro, vou vender brigadeiro porque dá dinheiro, vou vender... você não pode vender batom, dá dinheiro? Depende. Depende da pessoa que está fazendo, depende de como você vai fazer. Então, por isso que a gente precisa estar bem focado, por mais que às vezes possa ser repetitivo, mas a gente precisa estar sempre voltando nisso e falar, caraca, como está a minha mentalidade com relação a isso? Eu estou realmente adequando o meu padrão de vida com o que está entrando aqui? Ou eu estou falindo o meu negócio? Então, a gente tem que sempre trazer isso aqui. Mas a gente não precisa esperar eu trabalhar primeiro todos os pilares bonitinho lá atrás para poder trabalhar isso aqui agora. O ideal é que a gente trabalhe todos eles juntos. Então, cara, eu estou trabalhando a minha mentalidade aqui, já estou me desvencilhando desse povo, desse ambiente que me faz gastar dinheiro, estou aqui colocando tudo na minha planilhazinho bonitinho, já estou adequando, já estou cortando os gastos desnecessários, estou fazendo minha renda extra, estou reduzindo aqui compras no cartão de crédito. Então, assim, tem que ser trabalhado todos esses pilares de forma simultânea. Então, a gente precisa evitar essa negligência de que qualquer coisinha, essa negligência no sentido de, tipo assim, se eu faço isso aqui, eu não preciso fazer outra coisa, porque eu ainda não estou muito boa nisso aqui, tá? Então, a gente precisa trabalhar todos os processos de forma contínua. A educação financeira, ela vai ser isso, uma jornada multidisciplinar, e não um destino único. A gente vai estar a vida toda, né, gente? A gente vai precisar continuar exercendo isso daí, porque se chegar lá na frente, por mais que você tenha... Vamos supor, a pessoa já juntou lá na carteira de investimento dela, um exemplo, 1 milhão. E do nada, eu quero pegar esse dinheiro, viajar o mundo, vou gastar tudo, raspei tudo da conta. Acabou, matou a galinha. E aí não tem mais pintinho, não tem mais ovinho, não tem nada. Então, por isso que isso vai ser algo para a nossa vida toda. É claro que lá na frente a gente vai estar gozando do fruto de que a gente terá renda sem ter que se esturricar de trabalhar. E para muitas pessoas vai trabalhar se ela quiser, né? Até porque a maioria aqui já deve estar já passaram, acho que dos 30, né? A outra maioria já passaram dos 40. E quando a gente chegar aos 50, 60, eu espero que a gente esteja muito bem, obrigada, toda durinha, bonitinha, cheia de disposição, mas a gente sabe que no normal não é isso que acontece. A gente vai estar com menos disposição e acredito que a gente não vai estar conseguindo fazer com o nosso físico o que a gente faz. Então, por isso que a gente está plantando hoje, para lá na frente a gente começar a colher um pouquinho de forma mais leve. Barreiras invisíveis. Por que muita gente deixa de fazer renda? Porque tem a barreira invisível de quê? Da vergonha e do orgulho. Uma coisa que o Ben deixou muito claro lá é renda extra é coisa de pobre. Tem muita gente que pensa, né? Ele fala assim, quem tem vergonha de vender é só pobre. Só pobre que tem vergonha de vender. E ele falou assim, eu tenho muitos amigos ricos que vendem todo o tempo. E é muito verdade. Quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, a gente vê lá, o Flávio Augusto, bilionário, vende o tempo todo. O Caio, muito dinheiro, acredito que deve estar chegando ali nas casas do Bi também. Joel J, Érico Rocha, o povo vende enlouquecidamente. Até porque, mas é porque é muito egoísmo a pessoa. Tem gente que, se a pessoa pensar isso, ela já está em pilar aí da mentalidade para trabalhar. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas para que tanto dinheiro, sei que. Por quê? A pessoa está achando que o outro lá que está vendendo algo é só para ele ganhar em cima de você, quando, na verdade, ele está te oferecendo um produto que é para resolver o seu problema. Quando a gente vê uma pessoa com a pele toda esturricada, cheia de melasma, que nem eu, toda, parece estar oleosa, mas está seca, a gente não entende o que está aquela pessoa. Aquela pessoa, tadinha, ela perdeu quase que o amor próprio, não passa mais um batom. A gente chega, acolhe ela. Fulana, vamos fazer uma revitalização facial? Vamos passar aqui, deixa eu te passar uma base, você vê como é que vai ficar. Aquela pessoa, gente, eu tive muita experiência assim, aqui nesse escritório. Aquela pessoa sai feliz. Eu resolvi ou não uma dor dela? Eu ajudei ou não?
Então, não quer dizer se, ai, eu não vou fazer porque eu acho ruim, a pessoa já cheia de dinheiro, fica bem. Não, porque o meu produto, o meu serviço, ele está resolvendo uma dor, um problema do outro. Então, só quem tem vergonha de vender é pobre, orgulhoso, que acha que se ele vender, ai, aí está me minimizando, eu estou sendo uma pessoa mais inferior. Enquanto isso, as pessoas de mentalidade rica, e também rica financeiramente falando, continua vendendo. Quantas coisas a gente deixa de fazer, inclusive, porque a gente acha que nós não somos boas o suficiente, porque tem outras pessoas que já fazem aquilo. Então, assim, a gente pensa que já faz. Então, se eu não fizer algo que descobrir a pólvora, não serve para eu fazer. Porque as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, nossa, aquela ali é a pessoa Master Blaster no que faz. Existe algo. Vou falar sobre isso lá na frente. Enfim, renda extra não é coisa, tá, de pobre. Renda extra é coisa de gente que tem mentalidade rica. Só quem tem mentalidade rica faz renda extra. Infelizmente, muitas pessoas, não só na nossa unidade, mas que trabalham com cosmético ou com qualquer outro produto que faça renda extra, elas não faturam mais por causa da vergonha e do orgulho da venda. Ai, não, sou, sabe, ai, sei lá, vou oferecer, vou incomodar, né? A gente sempre tem essa coisa se incomodando, né? Então, a gente precisa trabalhar a mentalidade com relação a isso daí. O que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão pensar que eu tô na M, sabe? Ai, sei lá, vou achar que eu sou dinheiro, não tenho dinheiro, sou pobre, sei lá, vou oferecer, ai, não sei, não conheço. Então, assim, isso são barreiras invisíveis que vão travando a gente de realmente ter o resultado que a gente gostaria de ter. Deixa eu só tentar aumentar isso daqui, eu nunca consigo, por isso que eu quase não uso esse gama, porque ele sempre me queria aumentar um pouquinho, mas não vai, mas tudo bem. Falta de atitude e preguiça uma outra barreira invisível que a gente tem. Invisível, porém, às vezes até muito visível. Essa falta de desânimo, essa falta de atitude, essa falta de desânimo, essa parte da preguiça mental, da preguiça física, a gente percebe que impede muitas pessoas que têm muito talento de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, 30 minutos de WhatsApp, que poderia gerar uma receita, a gente prefere não fazer. Mas a gente fica 30 minutos rolando o feed do Instagram ou do Facebook, ou do TikTok, para quem usa, e perde esse tempo ali. Ou a gente perde 1 hora vendo uma série, mas a gente não perde 20 minutos para avisar. Às vezes, fulano, a sua base, como é que tá? Olha, quer que eu leve 2 para você, mulher? Porque se levar 2, você vai ter R$ 40 de desconto esse mês. Então, assim, são estratégias que a gente deixa de fazer por causa dessa preguiça mental, da preguiça física, dessa falta de iniciativa. E quando a gente tem essa iniciativa, se a primeira pessoa nos disser um não, a gente vai pensar, nem vou fazer mais, porque eu já sei que isso aqui não vai dar certo. Ai, que saco, ninguém quer comprar nada. Aí vai assim, ninguém quem? Ninguém quantas pessoas? Tem gente que fala assim, eu ofereci para todo mundo. Nossa, gente, todo mundo é muita gente. São mais de 250 milhões, eu acho que a gente tem hoje fazer, eu acho que é. Então, assim, bem mais. Então, assim, todo mundo quanto? Aí, por isso que é importante a gente ter métrica, né? Muito tempo visual, para falar métrica. A gente precisa ter métrica. Com quantas pessoas eu preciso falar para que X me responda e Y realmente compre e feche o negócio. Ou algumas pessoas eu vou conseguir, vão me falar para poder entrar em contato no próximo mês. Então, assim, a gente é desorganizada, a gente não anota com quantas pessoas a gente falou naquele mês, a gente ofereceu, a gente não faz isso, e depois a gente simplesmente fala assim, não, o negócio não está dando certo, eu ofereci para todo mundo, ninguém quer. E são mentiras que a gente vai contando para nossa cabeça, porque se alguém não está comprando de você, está comprando de outra pessoa que está fazendo o que você deveria estar fazendo também. Então, como que a gente pode, a gente supera, né, esse medo de agir, esse receio de conversar com os outros? Então, a gente precisa lembrar do quê? Lembra que daqui, quando a gente está, a maioria que está com 40, por enquanto é 65 para se aposentar, então daqui a 30, 20 anos, 30, 35, 20 anos, uma média aí de 20 para 20 a 35 anos, lembra que você, isso se, né, se o governo realmente estiver vivo até lá, pensa que você não vai ter uma aposentadoria, e se tiver, você vai receber R$ 1.500 para se adequar ao padrão de vida que você tem hoje, e ainda por cima ter que comprar vários remédios, suplementações. Ah, daí está rogando praga? Não.
porque eu já cheguei aos 40 e é caro envelhecer. Porque cada coisa, cada hora parece um negócio. E não que eu já esteja doente, mas só o fato de eu tentar procurar não ficar lá na frente, esturricada, isso já gasta muito. E aí, eu quero muito que vocês não sejam aquelas pessoas que vêm muitas vezes para mim e falam assim: nossa, mas ainda bem que você tem condição, né? Nossa, mas ainda bem que você tem condição, né? O seu filho faz terapias, ainda bem que você tem condição, né? Sua filha operou, nossa, teve que pagar. Ainda bem que você tem condição. Sem plano de saúde, ainda bem que você tem condição. Não é ainda bem que você tem condição. Ainda bem que eu escolhi fazer mais alguma coisa e não ficar parada e juntar um dinheiro, fazer alguma reserva para que chegasse nesse período eu tivesse alguma condição. Então, às vezes, não é que a pessoa teve condição, é que a pessoa buscou ter essa condição. Então, quando chegar lá na frente, como é que eu supero meu medo de abordar, meu medo de vender? Traz na memória esses pensamentos que lá na frente você não vai querer. Você não vai querer viver aquela vida. Não viva pensando veja me aposentar. Para quê? Para ganhar R$1.500 do INSS se ganhar? Ter que se humilhar na fila da Caixa Econômica para ver se você consegue? Gente, o que nós estamos tentando fazer aqui é colocar na cabeça de cada uma de vocês que a gente não precisa depender dessa vida lá na frente. É isso que eu quero que vocês pensem. A gente está plantando, a gente está caminhando para esse destino que a gente não quer viver, o que a gente vê muita gente vivendo hoje. Pode falar, Mônica. Não, só quero contar o que aconteceu comigo, né, quando eu tive o câncer, e eu dei entrada, né, eu pagava o meu MEI, tudo direitinho, e só para contar, porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, nada, que isso, eu vou dar entrada, vou conseguir minha aposentadoria, eu tenho meus direitos. Só que você, né, sabe, porque é minha amiga pessoal, mas acho que as meninas não sabem que eu fui muito humilhada quando eu fui na vistoria, não, como é que é o nome? É como se fosse uma vistoria mesmo, mas é... Perícia. Isso, na perícia. Quando eu fui na perícia, né, ao ponto do médico pedir para mim abrir minha calça e mostrar para ele a cicatriz da cirurgia, que ele não estava acreditando, ele queria ver a cicatriz, eu quero ver sua cicatriz. E eu apresentando todos os exames, né, todas as 2 cirurgias que eu fiz, assim, foi muito humilhante, e ele só me deu 15 dias. 15 dias, quer dizer, você pega um salário mínimo, divide, né, por 30 dias, e ele me deu 15 dias. Na hora que alguém foi faturar, que jogou para mim 30 dias. Mas o médico, ele me deu 15 dias, que estava lá no sistema, que até foi a sua irmã, né, que deu entrada para mim, e ela falou, Mônica, ele só te deu 15 dias. Tipo assim, há anos que eu contribuo para o INSS, e quando eu mais precisei, foi isso que eles me deram, 15 dias de um salário mínimo, e ainda sendo muito envergonhada, muito humilhada mesmo na perícia. Então, gente, sinceramente, para mim aquele valor foi uma ajuda, né? Porque eu continuei trabalhando, o pessoal que estava aqui ano passado comigo sabe disso. Eu dava umas pausas, né, para a recuperação das cirurgias, mas minha filha continuava entregando as mercadorias, os consórcios salvaram o meu negócio nesse tempo. E é isso, meninas, é real, tá? A humilhação é real, o descaso é real, e como diz uma contadora amiga minha, Mônica, não sei como esses MEIs vão se aposentar um dia, porque quando o MEI foi inventado, ainda a gente não tem aposentadoria do MEI, entendeu? Ninguém ainda se aposentou pelo MEI. Então, assim, ela falou, olha, não sei como que vai ser isso não, lá na frente não. É só mesmo para contar, porque às vezes as pessoas acham que a gente está... que você tá, tipo assim, tá radicalizando, né? Aí eu queria só contextualizar. Tô botando terror, né? Exatamente. Eu tô botando terror não, gente. É um terror. Literalmente. É um terror. Estava falando que é humilhante, realmente é, né? A Mônica recebeu 15 dias, que é comparado, se fosse ela estivesse recebendo agora R$750. Então, toda uma vida de contribuição, acredito que ela deve ter aí, pelo menos, que ela trabalhou antes, mais de 10 anos de contribuição, talvez uns 15, né, anos de contribuição, para na hora que você estiver passando por uma doença, né, que o Senhor nos livre, mas a gente vive num mundo que essas coisas podem acontecer, você precisar e o governo achar que R$750 está bom para você. Nossa, você teve um câncer. Olha, R$750 vai resolver a sua vida. Então, é justamente essa mentalidade que eu quero trazer, sabe, para vocês, que eu quero que vocês fixem na mente de vocês e pare
de achar que a vida vai ser sempre isso aqui que a gente está vivendo, porque infelizmente, não é assim. Pode falar, Guilherme. Não sei se essa informação procede, mas eu ouvi dizer que o auxílio emergencial durante o período da pandemia, o governo atual tá pedindo de volta, né? Vai começar a notificar algumas pessoas para devolver esse dinheiro. Não sei se é verdade, não sei se é fake news, entendeu? Mas a gente vive num país que não tem igualdade. Exatamente. A gente precisa construir a nossa liberdade financeira sem ter que estar dependendo de que eu quero me aposentar, em vez de eu chegar a 60 anos para me aposentar. Nossa, vai viver muito bem, com R$ 1.500 de salário do jeito que as coisas andam. Então, assim, gente, não é para botar terror em ninguém, mas se servir de alguma forma o terror para que vocês acordem, né, eu vou ficar feliz. Então, pode me chamar de terrorista, fascista, no mondeísta, que não tem problema. Mas eu vim de um lugar onde as pessoas ainda estão com a mente muito cauterizada, em achar que o rico é que deveria pegar o dinheiro e dividir em bulufa de nada, porque já tem um estudo, inclusive, relacionado a isso, de que se pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse em partes iguais, em pouquíssimo tempo, o dinheiro voltaria para as mãos de quem realmente era. Por quê? Mentalidade. Mentalidade, gente. O povo, hoje, o que entra quer gastar. Ele quer ter um padrão de vida que não cabe ainda dentro do orçamento dele. E ele não quer ter paciência para plantar aquilo, para que realmente ele venha ter com segurança e com tranquilidade esse padrão de vida que ele tanto deseja. A gente quer, como a gente já falou, antecipar os sonhos. Dani botou aqui, infelizmente, se for avaliar hoje, a melhor coisa é fazer investimento, pois achar que vamos se aposentar com o MEI é um engano. Sim, eu, por exemplo, pago MEI porque para pagamento de impostos dentro do faturamento, ainda hoje é mais vantagem. Mas não que, nossa, eu pago, que, nossa, uma segurança que eu tenho. Não foi nenhuma, não é mesmo, não é. Então, a gente precisa, quando tiver vergonha, tiver medo, tiver preguiça, lembra, sabe, do seu eu daqui a 10 anos. Lembra que daqui a 10 anos, os anos, eles vão passar de qualquer forma. Então, pense que daqui a 10 anos, se você não fizer nada hoje, você vai ser uma pessoa de 10 anos, daqui a 10 anos, frustrada, porque, caraca, eu nem vou poder dizer que eu não tive acesso a conhecimento de que eu poderia fazer diferente. Porque eu vou te falar, eu realmente não fiz diferente. Na verdade, eu nunca fui a louca, assim, sabe? Porque da onde eu vim, eu fui acostumada a viver com muito pouco ou quase nada. Mas, se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje, nossa, eu estaria bem melhor. Mas, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas. Também, se eu tivesse esse conhecimento, talvez não estaria aqui, não estaria compartilhando isso com vocês. Enfim, né? Todo o plano de Deus são perfeitos. Pode falar, Lili. Eu acho que levantou sem querer. Bom. Então, a gente precisa perder o medo de vender e o medo de fazer renda extra. Renda extra é o que vai te potencializar, conseguir começar a fazer os seus investimentos e realmente começar a plantar aí, ó, uma árvorezinha que vai começar a frutificar e lá na frente a gente não ter que depender de governo, de bolsa disso, daquilo, ou de aposentadoria, seja lá o que for. Aqui tem um exemplozinho de renda extra. Então, pequenas quantias vão gerar grandes resultados. Então, não subestime aquele estacionamento que você deixou de pagar e você jogou lá no seu caixinha do Diário da Economia, lá. Não subestime aquele lanchinho do fim de semana, às vezes 20, R$ 25, que você deixou de comer e jogou lá para a caixinha. Porque essas pequenas quantias, com certeza, a longo prazo, ela vai fazer uma diferença incrível no seu negócio. Então, a gente não precisa ganhar milhares de reais, e esse é um pensamento que tem na mentalidade da pessoa, na mentalidade pobre, de que, tipo, se eu não tenho muito dinheiro, é por isso que eu não investo, porque eu não tenho muito dinheiro. Na verdade, que se você não adequar padrão de vida, não fizer um controle, você nunca vai ter. Porque se você ganhar 20 mil, você vai gastar 20 mil, se ganhar 50 mil, vai gastar 50 mil, porque a sua mentalidade está totalmente errada e o padrão de vida também. Então, o segredo, ele vai estar onde? No destino desse valor. Por exemplo, se a gente for investir aqui mensalmente um rendimento de 10% ao ano em 10 anos, tipo, se você voltar, sei lá, rebobinou, para quem é das antigas, aquela fita que rebobinava, do videocassete,
10 anos lá de trás. A maioria aqui trabalha, né? Eu já trabalha há mais de 10 anos. Acho que, tirando Milena, que é bebê. Acho que Milena tá aí. O restante, todo mundo já trabalha há mais de 10 anos. Se de 10 anos até hoje você tivesse investido apenas R$ 200 ou feito uma renda extra, e esse dinheiro da renda extra tivesse ido pontualmente todos os meses para um investimento de 10%, o que aconteceria? Você teria pelo menos 40 mil lá guardadinho. Gente, R$ 200, fazer R$ 200 de renda extra não é nenhum bicho de 7 cabeças. Poderia já estar com 40 mil. Se você tivesse destinado pelo menos R$ 500, em 10 anos você já estaria com 102 mil na sua conta. E se tivesse esse foco para poder estar sempre destinando algo para a sua liberdade financeira, com certeza você teria valores até maiores. Então, aqui a gente está jogando dentro de um rendimento baixo, né? Mas lá atrás, quando a gente começa a investir, a mente da gente começa a se expandir e a gente começa a buscar mais informação sobre isso, o que é vantagem, o que é fundo de investimento imobiliário, o que é fundo de investimento imobiliário que eu posso tirar a hora que eu quiser, fundo de imobiliário que fica preso, o que quando eu retirava, vou pagar imposto de renda, o que não vou, o que é mais seguro, que eu invista, que é melhor do que a poupança, porque a poupança não rende nada, mas ainda assim é seguro para mim. Então, assim, a gente começa a buscar isso, cara, vai começando a abrir, sabe? Eu tenho visto alguns vídeos também, a sua mente vai começando a abrir, eu tô focada. Gente, as crianças aqui de casa já tá tudo doido. Falei, ano que vem não tem mochila nova para ninguém. E meu filho, não vai ter mochila nova mesmo, não tinha nem a mochila, quanto mais a nova. Tem várias coisas aqui em casa, eu falei para o Edmilson, presente, minha filha, dia do aniversário. E dia de Natal e talvez dia das crianças. Passou e eu nem comprei nada, ó. Lá na frente a gente vê o que vai fazer. Então, assim, várias coisas porque a gente precisa se adequar para a gente ter o quê? 100% aí com foco na nossa liberdade. A gente sabe o que eu quero? Que daqui a 10 anos, já pensou daqui a 10 anos a gente viajando, comemorando nossos... Conta. Sabe por quê? De um trabalho que a gente plantou 10 anos atrás. Eu não tenho problema nenhum, gente, com um prazo. Eu gosto, sabe? Eu acho legal. Eu gosto desse processo do amadurecimento, do processo do acontecimento. Eu sou tão assim que eu lembro que a parte, quando eu estava grávida, a parte que eu mais gostava era a parte da gestação, de gerir, sabe, a criança. Eu ficava acompanhando cada semana o que tinha mudado. Eu achava mais sublime a parte de gerar do que o nascimento da criança em si. Não estou louca, não, mas eu achava mais lindo a parte da criança crescendo dentro de você, desse processo. Então, assim, é como se a gente estivesse gerando um filho, porque lá na frente, cara, imagina o orgulho que vocês vão ter de você, sabe? Os seus filhos, o quanto, não só orgulho, o que vocês estão passando para eles. Quando os filhos de vocês começarem a trabalhar, para quem tem filho aqui ainda que trabalha, de você poder ter passado esses ensinamentos para ele, sabe? De não ser a pessoa aloprada. Tem gente que é nova agora, tá trabalhando com 20 e poucos anos. Eu fico pensando, cara, se pega daqui 10 anos, quando tiver uns 35, ele já tá tranquilo. Primeiro, que ainda mora com pai e mãe, não tem despesa alta. Vocês já imaginaram isso? Vocês poderem passar isso para o filho de vocês? E lá na frente ele não precisar depender de governo? Vai ser bênção, gente, vai ser bênção. Vantagem competitiva da sua profissão. O que é isso? Procure algo, por exemplo, a Mônica, ela é design de sobrancelha e ela vende cosmético e também faz depilação. Então, querendo ou não, Mônica tem 3 fontes de renda extra aí. Eu vendo os cosméticos, faço as aulinhas de automaquiagem e aí faço coloração pessoal. Muitos clientes minhas da coloração pessoal foram clientes que viraram clientes de Mary Kay. Então, assim, a gente sempre... A vantagem competitiva daquilo que você já faz. A Cris, eu acho que Cris está aí, Cris tem um salão de beleza, a Dani, eu acho que também tem um salão de beleza, né? O que elas fizeram? Pô, já tem mulheres aqui, então eu acoplo aqui o produto e uma cliente, gente, uma cliente sua, tipo a cliente de Mônica, ela faz depilação, ela compra um produto, um batom, e ela também faz a sobrancelha. Então, se ela não faz com você, ela vai fazer com alguém. Então, se ela faz com alguém, por que ela não faz com você, que ela já está aí no mesmo ambiente? Então, assim, entende que a gente pode usar coisas que a gente gosta, coisas que está dentro ali da nossa vantagem competitiva, da nossa profissão, para poder fazer mais renda. Elisana, por exemplo, que trabalha com parte de salgadinho, de docinho, essas coisinhas assim gostosas, ela vai entregar um produto, chega lá, sei lá, dá um brigadeiro de mimo, a pessoa vai fazer uma festinha para o filho, ela, opa, Elisana tem salgadinho, tem... quanto que é, Elisana? Então, assim, sempre trazer essas conexões, aproveitando os clientes que você já tem para
oferecer um outro produto, porque se ela está dentro daquele universo de uso, por exemplo, a pessoa que come um docinho, um salgadinho, ela também usa um batom, usa uma máscara de cílio, uma base. Então, a gente aproveitar o que está, por exemplo, a de Lili faz trabalho de artes em toalhinha e tudo mais. Então, se alguém está querendo um presente, ela dá lá o hidratante, um perfume com uma toalhinha personalizada, bonita, né, com o nome da pessoa, olha que coisa bonita. Então, assim, ela consegue ganhar 2 vezes com a mesma cliente. Então, a gente trazer essa vantagem competitiva da nossa profissão para a gente conseguir aumentar ainda mais a nossa renda extra. Mas a gente também não precisa, mas então se eu não sei fazer outra coisa, além, né, da venda dos cosméticos, eu não vou fazer nada. Claro que não. A gente tem que ter a nossa mente aberta, né, e usar o ambiente onde a gente está para estudar, buscar o que eu posso estar fazendo a mais para poder eu conseguir uma renda extra, aumentar a minha renda para eu pegar esse valor e só destinar para investimento. O que mais que eu posso fazer? Por exemplo, pessoal que tem salão, a Cris, eu sei que a Cris também mexe com doce bom a beça. Dani, eu não sei. Mas, tipo, se a pessoa tá lá, uma mulher na TPM, que ela vai fazer o cabelo, ela fica lá, a tinta tá lá atingindo os brancos da mulher, e ela lá na TPM, aí ela avista, olha pro lado, vê o quê? Uma bandeja de brigadeiro. Gente, vai querer ou não vai querer? A mulher na TPM, uma bandeja de brigadeiro, vai dar pegar aquela bandeja e enfiar tudo na boca. Então, você ainda calma o espírito dela, ela vai sair bonita e você ganha até com o brigadeiro que você vendeu para ela. Então, assim, bem, você está louca. Não estou louca. A pessoa que pinta o cabelo também come brigadeiro, a não ser que ela seja... Sim, não é, Dani? Gente, tem gente que ela, inclusive, ela dá sinais. Ai, fulana, preciso ir aí, sabe? Porque hoje eu tô, opa, fulana, vem, vou preparar um negócio aqui para ela quando vir. Aí, Deus, não vou me aproveitar da pessoa. Claro que não. Você está acalmando a pessoa. Para quem está te... Vai ajudar o marido dela quando chegar em casa, ele vai ter o quê? Agradecido, porque ela vai chegar calminha. Então, minha filha, são várias coisas que a gente precisa buscar. É isso aí, ó, Lisana, trabalha com consórcio de carro. Vocês estão entendendo? A gente precisa, as pessoas que ganham dinheiro, inclusive, eu coloquei o provérbio hoje, né? Estava na minha cabeça, mas eu acabei fazendo um slide e esqueci de botar. Não é um provérbio, não, esse. É Eclesiastes. Mônica depois acha aí para mim. É Eclesiastes, se eu não me engano, que tem lá, que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa plantar pela manhã e à tarde, porque a gente não sabe qual que vai frutificar, qual que vai trazer frutos para a gente. Então, é quase que tolo a gente ter apenas uma fonte de renda, tá? E se a Bíblia disse isso, é porque a gente é capaz de ter uma fonte de renda maior. Então, ó, múltiplas fontes de renda. Emprego principal, você tem um emprego principal, uma pequena renda extra destinada para investimento, minha filha, ao longo prazo, o que a gente vai ter? Múltiplas fontes de renda, e a gente vai ter o quê? A renda passiva, que vai gerar liberdade financeira, que é isso que a gente está querendo. Então, assim, renda, eu tenho uma menina que eu acompanho, o nome dela é Eitonilda, o nome é estranho, mas ela é novinha, parece que é o nome da avó dela. Ela fala de investimento, como Eclesiastes 11:16, ó, tá vendo? Que fala isso aí que eu falei agora, porque eu deu a minha versão. 1 Deise, capítulo 5, versículo 1. Mas é Eclesiastes, tá, gente? Porque eu dei a minha versão. Então, assim, ela fala que quando ela foi chegar aos 100 mil, demorou mais do que para ela chegar a 1 milhão de reais investidos. Por quê? Porque depois que você chega a 100 mil e você vai reaplicando, é juros sobre juros, então é mais rápido. Então, por isso que a gente tem que ter paciência nesses primeiros anos, porque depois o negócio vai deslanchar com força. Então, gente, trabalha a mente, vai colocando lá e vai entregando para Deus, vai colocando, vai entregando para Deus, vai, minha filha, e vai na fé, que vai dar bom. Estratégia prática que a gente vai poder estar usando aqui. Vendas. A gente pode vender os produtos físicos que a gente tem a nossa venda, tem a apresentação comercial, tem vendas online. Gente, dá para fazer live, dá para fazer. A gente tem que ir testando. O que eu me identifico mais, eu vou testar. Tem coisa, gente, que eu já testei e não gostei. Nossa, isso daí esse funil de venda aí não deu muito bem para mim. Outros eu já testo e já gosto. Então, assim, a gente precisa estar aberta para poder, pelo menos, testar e ver se a gente vai ter liga ali, né, conexão, que Mônica botou. O que diz Eclesiastes 11:6? Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, gente, isso é bíblico. Por isso que é do diabo a pessoa achar que renda extra é coisa de pobre. O que os outros vão pensar?
a pensar nada. Primeiro que ninguém está pagando suas contas e ninguém vai te dar liberdade financeira, então ninguém tem que pensar nada. Serviços, você pode dar consultoria de alguma coisa que você sabe. Você dá consultoria de alguma coisa que você sabe. Por exemplo, a Elisana, ela faz um cuscuz que a gente adora, eu e Mônica, né? Um cuscuz diferente do que normalmente a gente vê no mercado. A Elisana pode ensinar a fazer aquele cuscuz, pode criar um e-book, por exemplo, de produtos. Ah lá, a Lili está falando que ela é consultora de mesa posta. Então, ela pode ir lá, gente, para você que vai fazer um jantar e não tem noção de como arrumar uma mesa para essa ocasião. Olha só, vou te dar uma dica. Inclusive, eu estou abrindo minha agenda a partir do dia tal. Gente, agora vem a época de festividade, né? A pessoa quer fazer o quê? Ceia bonita. Então, percebe que se a gente abrir a mente, ó, explode de possibilidades de fazer renda extra. Ô, Deise, eu postei o evento que eu participei no salão, né, de limpeza de pele sábado. Aí a menina me chamou achando que eu estava dando um curso de limpeza de pele. Aí eu até falei, ó, se você quiser vir para minha equipe, você vai ter todo o treinamento e tudo. Aí eu achei assim, gente, às vezes é porque as pessoas às vezes não nos procuram, porque a gente não expõe o nosso trabalho. A gente não quer aparecer. A gente, como diz meu marido, ele fala assim, eu sou que nem galinha, eu gosto de cacarejar, mas ele gosta de cacarejar no offline. Se for para vir pro digital, só nos negócios de Deus. Por quê? Porque quer sempre ainda com a mentalidade de quer ser sempre tudo perfeito. Sabe? Você é perfeito, não quer. Mas, enfim, se a gente não se mostrar, mas ele fala uma coisa, eu tenho que ser igual galinha. Galinha, ela coloca o ovo e cacareja. Todo mundo sabe que ela botou ovo. Só que às vezes a gente tá que nem pata. Bota quietinha lá e fica quietinha. Só quem pegou o ovo da pata sabe que você também coloca ovo. Então, assim, a gente precisa se mostrar mais. Quando eu comecei na pandemia, gente, só deu certo porque eu fui para o Instagram e era todo dia. Então, assim, até que você valide que você é boa naquilo ali, a gente precisa, e é o que a Elisana falou. Tem gente que vai perguntar, antigamente eu tinha a mentalidade muito assim, não, vem aqui, te ensino e tal, a gente fica naquela coisa assim. Gente, a gente precisa colocar preço, valor no nosso trabalho, porque tempo é dinheiro. Então, o tempo que você dispensa para ensinar alguém, vamos a cliente que está aqui em salão, a Dani que tem salão, cara, você está fazendo cabelo, tá? Tem muita gente que fala assim, ai, quanto que você cobra para fazer a maquiagem? Eu falo assim, não cobro não. Você vem, eu te demonstro os produtos, se você gostar, você leva o produto, olha só, tudo aprendizado. Só que quando chegava aqui, a pessoa não queria aprender, ela queria que eu fizesse a matéria. A pessoa tem que fazer tudo, você não quer aprender, eu comecei a cobrar. Então, mesmo que era um valor pequenininho, R$70, eu cobrava, porque era um tempo. Então, assim, hoje, quando aparece, eu falo, olha, só não faço maquiagem para noiva, para madrinha, essas coisas, né? Porque você vai precisar ficar amanhã, vai até de madrugada. Então, eu prefiro não fazer. Mas quando é uma mazinha assim, a Mônica também, acho que tá feio. Cara, a gente precisa criar a possibilidade da gente fazer cada vez mais. Dia 25, eu vou fazer de novo lá no salão. Aí a dona do salão falou, agora, Elisana, vamos cobrar um valor simbólico para limpeza de pele. Sim, porque é custo do produto, o tempo, tudo mais. E às vezes tem gente que vai e não quer nada com a vida, né? Então, pelo menos algum valor, nem que seja simbólico. E detalhe, isso é bom para você ir testando o público ali, né? O que dá certo, o que não dá. Então, assim, a gente precisa realmente, gente, conhecimento de vocês, faz e-book, no que vocês é boa em fazer e manda ver. Afiliação digital, gente que vende curso e você pode vender o curso dela como afiliada. Ai, Deise, eu não sei como funciona. Coloca lá no YouTube que vai ter explicadinho lá. Gente que você se identifica. Aí tem gente que faz indicação de graça, né? Você vai fazer indicação, se a pessoa comprar, você também ganha sobre aquele curso porque você que vendeu. Aluguel de produto, tipo ferramentas, equipamento, bicicleta. A pessoa tem a bicicleta lá parada. Coloca, meu filho, para alugar. Veículo que usa pouco. Coloca também para alugar. Troca e venda. Às vezes você pode trocar um produto que você está precisando por outro que está vendendo, que também está precisando de um que você tem. Então, livro, roupa, eletrônico. Às vezes a gente está tulhada dentro de casa com coisas que nem tem necessidade de estar lá, que você nunca mais usa. Ah, dá para bom, dá certo, mas para a minha realidade, na minha casa hoje não serve. Então, você pode vender, criar um bazar, enfim. Utensílio de decoração, itens que não usa mais, então bota esse negócio todo para fora aí. Eu tô afim de pegar, minha vontade é pegar aquele brinquedo daquelas crianças e fazer um dinheiro com ele. Só que normalmente os brinquedos e roupa das crianças eu dou. Eu prefiro doar. Eu também dou muita roupa, muito sapato meu, mas eu nem sei para onde que vai, porque eu dou para a pessoa vai saindo distribuindo. Criança eu ainda prefiro doar, dependendo da pessoa. Mas tem coisas tipo da gente que dá para fazer um bazarzinho bem legal, tá, gente? Oi, Lili, pode falar.
Para quem tem criança, eu tenho uma excelente dica. Na loja Cresci Perdi, tem em Cabo Frio e tem em São Pedro. Eles compram roupas e brinquedos. Carrinho de bebê, bebê conforto. Eles vão lá, avaliam o produto e te vende. Aí você pode pegar em crédito, para você comprar as coisas na loja, ou em dinheiro. É um bazar, vamos dizer assim, é um brechó chique de criança. Eu Eu conheço. super recomendo. Eu conheço, já ouvi falar, é muito bom para comprar. Eu nunca fui lá porque os meus eu sempre doei, tanto berço, carrinho, bebê conforto, esse negócio, tinha pessoas e eu preferia doar. Tipo assim, criança, dependendo, se tiver alguém que eu conheço ali, precisando, não tiver, sabe, eu prefiro doar. Mas eu acho que roupa da gente, assim, acho que dá para dependendo, né, da ocasião, enfim, gente, tudo vai depender da realidade, né? Às vezes a pessoa tem muita coisa, muita roupa, muita coisa de criança também, então não é uma opção. Agora, o que é o outro lado da moeda para que isso dê certo? Negociação estratégica. Gente, revise contratos, às vezes, que vocês têm, se vocês conseguem alguma redução. Por exemplo, internet, TV a cabo, celular, plano de celular para quem tem, quanto que consegue reduzir. Por quê? Gente, o mercado da concorrência está aí. Ah, meu filho, você não vai reduzir? Não, então vou ter que ver um outro fornecedor aqui. Seguro de residência, seguro de vida, seguro de automóvel, né, para quem tem. Eu gosto de dar sempre uma pesquisada, é claro que sempre ponderando o custo-benefício daquilo ali, porque às vezes também você acha alguma coisa muito barato, mas que oferece um serviço muito filho da mãe. Então, a gente tem que também estar de olho nisso daí. Assinaturas e planos recorrentes, por exemplo, quem tem assinatura de TV, né? Às vezes você tem várias assinaturas, tem necessidade de várias assinaturas. A gente tem Netflix, tem Prime, tem Play Plus, enfim, tem um monte. Então, assim, será que tem necessidade? Então, às vezes, o que você reduzir daquilo ali, você já coloca numa caixinha. Tente sempre, gente, o que economizou, colocar no caixinha, porque senão você vai ter a sensação que você está se privando de viver algo e você está gastando esse dinheiro em alguma outra coisa e você não vai ver resultado. E você vai pensar assim, isso não está dando certo. Sendo que você deixou de pagar, por exemplo, uma assinatura, mas aí você gastou com um lanchinho, um cafezinho da tarde, sabe? Então você vai ter aquela sensação, estou economizando, estou me privando de viver certas coisas e não estou vendo resultado, porque você não está direcionando para o foco aonde deveria estar sendo direcionado. Plano de saúde, academia, tarifa bancária. Gente, hoje, com a quantidade de bancos digitais que a gente tem, é inadmissível alguém pagar tarifa bancária, usar banco que paga tarifa bancária e usar cartão de crédito que paga anuidade. Pelo amor de Deus. Ai, Deus, é só R$15 por mês. Cara, R$15 por mês? Você sabia que com R$10 você já consegue começar a investir em ações de fundo imobiliário? Com R$10, todo mês você já consegue. Deixa lá. Então, assim, R$15 por mês, que eu acredito que deve estar hoje em tarifa bancária, isso mais barato que eu estou jogando, porque tinha um banco aí da gente, uma conta de pessoa jurídica, que era R$120 a tarifa bancária. Tipo assim, aquilo. Enfim, eu nem tinha feito a mentoria ainda, mas aquilo me dava nos nervos. Então, assim, R$180 no ano, você pode deixar lá. Então, assim, a gente precisa, gente, dar ênfase também a essas economias pequenas e ir jogando para lá. A anuidade de cartão é inadmissível. Começa a haver outras contas. Às vezes, quando você abre uma conta no banco digital, tipo da Nubank, ele vai te dar um cartão de crédito com limite pequeno. Mas você começa a usar, e daqui a pouquinho, quando você começa a movimentar lá, eles vão ver, não, realmente essa pessoa aqui, né, tem uma possibilidade, e aí eles começam a aumentar. Então, a gente precisa dedicar algumas horas dos nossos dias para quê? Para fazer essas negociações aí. Hoje, que eu já comecei, já mandei para lá, para a escola das crianças, eu falei assim, eu queria falar com o diretor administrativo, que eu preciso negociar a mensalidade das crianças, o valor. Então, assim, aí eles mandaram um requerimentozinho, eu preenchi, mandei lá de volta, e vou esperar. Agora, se eu não fizer nada, como é que eu quero? Sabe por quê? Eu soube que a mesma escola das crianças, para 3 filhos, vai fazer quase o valor que eu pago de uma, que é da minha filha. Aí eu fiquei assim, ela desde eu conseguir para as 3 crianças. Aí eu fiquei assim, caraca, meu, falta só R$300 para dar o que eu pago só da minha filha. Então, assim, às vezes, a gente... E outra coisa, qual é o bloco que... Ai, que vergonha, gente. Ai. Cara, olha que doideira. É o nosso dinheiro que está indo pro ralo. O não eu já tenho. Se me disser um sim, olha que maravilha. Não é? Eu já vai lá para o nosso investimento. Estamos caminhando aqui para o final, porque o nosso áudio nos deu, né,
O nosso não, meu áudio me deu ruim. Enfim, os 3 pilares para o nosso sucesso com renda extra. Ação, aprendizado, persistência. Ação, aprendizado, persistência. Persistência, a gente não pode... Ai, alguém me deu um não. Meu filho, próximo. Como diz Caio Carneiro, amor, o próximo. Próximo cliente, próximo cliente, próximo cliente. Disposição para aprender e para a gente aplicar. Porque se a gente aprende e também não aplica, a gente não é muito diferente de quem não aprendeu nada. Superar os obstáculos. Vão vir obstáculos? Sim, gente. Tudo, qualquer coisa na vida vai ter obstáculo. A gente vive num mundo caído, cheio de pecado, todo mundo é pecador, errado. A gente também, muitas vezes, a gente não presta igual os outros que não presta. Então, a gente precisa entender que é um dia de glória, outro dia de luta, tá tudo certo, vamos. E é assim que o Senhor nos sustenta, é assim que a gente vê a graça de Deus todo dia na nossa vida, é assim que a gente consegue, nesses momentos de desafio e de obstáculo, o quanto o Senhor é bom, e que se não fosse por Ele, a gente realmente não conseguiria nada. Mas com ele, minha filha, a gente consegue tudo. Nosso plano de ação é o quê? De novo, rever padrão de vida, trabalhar os 4 pilares que a gente já viu, que é a mentalidade, o ambiente, o nosso estilo, que é o nosso padrão de vida, a nossa organização financeira, e colocar esses planos cada vez mais em ação. A gente viu lá na frente que eu não preciso primeiro fazer um para depois fazer o outro. Não, bora trabalhar todo mundo junto. Pesquise coisas para renda extra, além do que a gente já tem em Mary Kay. Agora, gente, um parênteses que eu quero fazer aqui. Por que eu acredito que a venda de cosmético é tão boa? Primeiro, hoje no mercado, o segmento que mais cresce é a beleza. Cuidado com a pele, skincare, maquiagem. A área da beleza é o que mais cresce e a previsão é de que ainda vai crescer. Eu aposto que você não conhece uma mulher que não use pelo menos um batom. Pelo menos uma mulher que tem um batom na bolsa, ela vai ter. Outra coisa, o nosso negócio vem pronto. A gente entra no site, eu não preciso ir para a rua da alfândega, sei lá, comprar bem de onde, madrugada, não sei o que, voltar. Eu não preciso. Eu entro na internet, eu faço meu pedido, o pedido chega na minha porta, eu separo e entrego para minha cliente. Então, produzir, eu não tenho que fazer o marketing. Eu não tenho... Vocês entendem? Então, assim, por isso que, para mim, a renda extra de cosmético, meu filho, para mim, foi uma mão na roda. Porque para uma pessoa que tem uma vida muito agitada, eu preciso de algo que seja mais... foi. O que eu acredito que seja muita realidade de vocês aqui. Então, às vezes, então eu estou fazendo renda extra, mas eu não estou vendo resultado. Potencializa aí, oferece mais. Peça indicação das clientes que você já tem. Tenta fazer algo a mais, oferece uma massagem. Gente, vou te dar uma massagem facial. Cara, vai para o YouTube ver como que você pode fazer massagem facial relaxante. Provavelmente você vai achar alguma coisa lá, você bota a cliente. Lembra que eu dei uma aula sobre isso aqui? Surpreenda ela com coisa que você não precisa de muita coisa. Bota uma rodela de pepino no olho da mulher. Passa um creme hidratante, manda ela relaxar, minha filha, e fica lá. Gente, se você fizer... Já pensou quando você pode ganhar 10 minutinhos de massagem ali para ela? As meninas, inclusive, que tem salão, quando tá tinta, tá tingindo. Não quero fazer brigadeiro, mas eu vou fazer uma massagem relaxante. A primeira é de graça. A segunda, meu amor, ela vai ficar viciada. E aí você já sabe, que aí você vai colocar um valor. Então, pesquisar sobre renda extra, né, que a gente estava aqui, identificar 3 possibilidades de renda extra, pelo menos, e escolha uma para poder você começar a mudar. Começar não, porque a gente, né, já tem o nosso negócio que já é uma renda extra, para quem não tem outro tipo de rendimento. Mas para você que você possa aí também acrescentar. Negociar as despesas fixas, separa pelo menos aí um tempinho para isso, para poder ver o que dá para poder reduzir, negociar. E a gente agir com disciplina, definir metas semanais, cumprir essas metas, porque senão não vai adiantar de nada. E é claro, né, a gente celebrar as pequenas vitórias que a gente tem. Nossa, esse mês juntei lá no meu caixinha, no meu cofrinho e tal. R$50, comemore. Eu só consegui 10, comemore. Tá? Eu já teve pelo menos 2 pessoas aqui que conseguiram comprar o seu computador, né, por um valor acessível e tal. E, gente, com o computador, inclusive, vocês podem começar a estudar até melhor. Vocês podem começar a pesquisar ali ideias e coisas que vocês podem fazer. O que a gente... Conhecimento mais ação é o quê? É liberdade. E é isso que a gente está buscando aqui. Então, assim, que a gente possa entender, né? A gente ainda tem acho bastante aula com relação a essa parte do pilar da liberdade financeira, mas que a gente possa entender que sem os outros pilares, é por isso, gente, que muitas pessoas fazem renda extra. Tá super bem. E muitas pessoas fazem renda extra e tá na mesma vibe. Por quê? Porque ainda não trabalhou os pilares lá de trás. Meninas, dúvidas? Querem compartilhar alguma coisa? Passa um pouquinho que a gente perdeu 10 minutinhos, né? De 10 minutos, 11 minutos, sei lá, de microfone.